Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Você já assistiu longos vídeos e relatos de experiência de quase morte e ainda assim achou que ficou faltando saber mais? Ou ouviria a pessoa pelo dia inteiro e talvez por dias? Isso sempre acontece comigo. Mas nesse relato, a Cami não economizou palavras. O relato é grande e eu espero que você, assim como eu, possa contemplar o cenário e o aprendizado que ela trouxe para nos contar. A história de hoje é da Cami Elizabeth Renfro. Como esse relato é bem extenso, eu vou pular as referências e vamos direto ao assunto. Eu te aconselho um fone de ouvido enquanto lava a louça ou enfrenta o trânsito. Ela escreveu um livro chamado Dance Through It, que em tradução livre seria Dance até o final. Quando a Cami tinha 22 anos, ela perdeu o controle do seu carro e foi esmagada quando o carro caiu em cima dela. Ela quebrou o osso sacro e fraturou o seu crânio. A sobrevivência e o sucesso final da Cami surpreenderam muitos profissionais médicos que trabalhavam com seus ferimentos graves. Ela disse: "Eu me lembro da minha experiência com mais precisão do que outros eventos da minha vida que ocorreram naquela época. A maioria dos eventos da minha vida na época são como um borrão. Eu estava em um estado enorme de dor e incapacidade e tudo era confusão. Essas coisas sobre as quais estou escrevendo hoje são mais reais para mim do que qualquer coisa que aconteceu na minha vida antes, durante e depois." Durante as partes menos místicas da experiência fora do corpo, observei o que estava acontecendo. Em uma parte, o carro estava sendo retirado de cima de mim. E observei duas perspectivas, em cima e embaixo, enquanto na verdade eu estava de bruços e incapaz de enxergar. A ambulância estava exatamente acima de mim. Então, o meu corpo e a minha personalidade foram deixados para trás como roupas jogadas ao chão. Na verdade, eu tive que procurá-lo para pegar de volta para a revisão de vida. Eu senti apenas um distante carinho por ele e aquela vida não era mais importante para mim. Durante uma parte da experiência, eu deixei o corpo em uma experiência extracorpórea tradicional, vendo-o de fora, mas não com nenhuma qualidade mística, apenas com uma mudança factual na perspectiva de ver as coisas em 3 lugares ao mesmo tempo. Mais tarde, no hospital, voltando entre as respirações, eu estava em um estado de não-dualidade. Era a perfeita unicidade. Eu sentia tudo e todos como um, representando uma cena juntos. Por exemplo, uma vez eu vi uma enfermeira entrar e virar o meu corpo descuidadosamente, causando muita dor. Eu implorei silenciosamente para morrer, mas eu não consegui força e voz para falar alto e para dizer para ela parar de me mover. Nesse momento, ao mesmo tempo, eu a vi e eu percebi que ela estava agindo exatamente como deveria. Quando ela se aproximou de mim, foi como se eu mesma estivesse fazendo isso. O tempo e o espaço estavam suspensos. Esses estados de experiências fora do corpo, ou não dualidade, ocorreram durante anos e foram tremendamente confusos. Durante a parte da experiência que eu estava no hospital, eu era plena e expansivamente humana. Eu era muito maior do que o corpo e não estava confinada a ele. Mas tinha que retornar ao corpo repentinamente para forçá-lo a respirar. Depois eu me afastava e depois eu voltava para expirar. E depois me afastava. Uma eternidade entre as respirações. Na verdade, eu estava com uma dor terrível. Então, isso certamente teria confundido um pouco os meus sentidos. No entanto, embora eu fosse maior que o corpo, ele parecia ser uma forma cristalizada, manifesta de ser humano maior. Então, eu reivindiquei o meu. Estranhamente, até mesmo a dor horrível parecia uma felicidade enorme, porque eu estava encarnada. Fiquei profundamente honrada de estar passando por aquilo e valorizei aquela confusão da carne da qual eu estava no comando.
Ficou claro que o meu corpo era apenas uma representação tangível do meu ser maior. Eu o amava e o valorizava, e de fato, valorizava cada sentido e eu estava experimentando como beleza, mas eu não estava nem um pouco confinada a ele. Este estado voltou muitas vezes ao longo de anos, uma bênção. O sentimento, conhecimento e a sensação de deslumbramento prevaleceram comigo depois e veio uma presença inteligente superior. Essa presença nunca foi embora totalmente. Todas essas experiências fazem com que essa vida mundana pareça apenas um drama ou um sonho. Elas eram todas mais reais do que qualquer coisa que eu pudesse contar sobre essa pessoa que eu sou e ainda existe. Senti felicidade, pertencimento, gratidão, alegria, conexão, pura transmissão de conhecimento, expansividade, divindade, infinito, onisciência ilimitada. Não havia tempo, nem espaço, nem perfeição, nem limpeza. Não havia culpa ou recriminação, nada além de amor. Profunda, profunda, profunda familiaridade que faz todo o resto parecer um teatro temporário. Porém, as portas mais profundas e fundamentais aconteceram depois do acidente, durante a internação, quando a minha vida não estava mais em perigo. Nesse ponto, o catalisador provavelmente foi uma dor intensa e um foco intenso na respiração por um tempo muito longo. Eu não sei se passei por um túnel. Não sou uma pessoa que percebe o que está acontecendo ao redor de forma tangível, visual e sonora. Em vez disso, geralmente eu sinto as energias e os conceitos abstratos, e eu sempre senti. A experiência refletiu isso. A minha memória é muito confusa sobre as transições, mas a sabedoria transmitida foi a coisa mais real que já experimentei, fazendo o restante dessa vida parecer um sonho. Apenas senti a luz, mas eu não a vi. Eu senti com uma alegria indescritível, paz, amor, aceitação, conexão, infinito, pertencimento e poder. Parecia limpa e havia uma comunicação total e perfeita entre quaisquer energia que pudesse se distinguir umas das outras. A revisão foi um momento avassalador de gratidão, êxtase, alegria e surpresa pela cadeia de bons efeitos de pequenas ações amorosas. Vi com que felicidade as nossas intenções mais sutis se espalham pela vida que nos cerca, e como atos gentis devem ser acompanhados de auto-honestidade para terem poder. Eu não encontrei Jesus, Maomé ou Buda, porém eu experimentei a certeza de que todos nós temos a consciência crístina, ou a consciência de Cristo dentro de nós. Nós somos todos divinos. Quando eu voltei, foi com certeza de que eu era Cristo. Sim, eu sei quanto isso parece maluco. Eu sou uma pessoa com muitos defeitos, mas todos nós temos este potencial. Cristo é uma realidade dentro de mim, mas eu realmente não sei se essa pessoa em si já existiu. E isso não importa, porque o próprio amor de Cristo é uma realidade potencial ardente dentro de nós. Você pode experimentar como quiser, mas essa não é a interpretação que eu tive. Eu encontrei um ser definido, uma voz claramente de origem mística ou sobrenatural. Isso é difícil. Não havia apenas um, mas muitos seres. Ao mesmo tempo, eles eram apenas eu, porque éramos todos um. Eu não os vi ou ouvi, mas eu senti. E quando eu voltei, eu realmente experimentei isso como um. E eles eram vários sabores ou sussurros de um. Mas eu era eles e eles eram eu. E estávamos todos juntos. Deus. Toda a experiência foi no estado de unidade. E essa sensação de um levou muito tempo depois. Vieram em ondas e me confundia ao tentar navegar nessa vida terrestre. Eu tive muita dificuldade em ajustar os meus limites e algo que chamamos de eu, porque o eu havia sido completamente eliminado. É apenas uma questão de mudar os limites. Encontrei todos os entes queridos que já conheci e os que achava que eu não amava também. Estavam todos lá. Os que ainda estavam encarnados na Terra estavam lá.
pareciam divididos. Parte deles era na forma humana, quase inalcançáveis, e parte permanecia lá na forma superior, totalmente dentro de mim e eu dentro deles. Foi mais voltar para casa do que qualquer experiência que eu já tive nessa vida real na Terra. Além disso, tive uma visão, uma das poucas que assumiu forma visual, embora eu tenha experimentado principalmente como sentimento e conhecimento. Aqui está um trecho do meu pequeno e-book sobre este assunto. Me mostraram um banco com pessoas que morreram recentemente e não eram mais pessoas. É claro, nem podiam ser vistas. Eram apenas entidades energéticas que eu podia sentir e de fato pareciam ser parte de mim, parte da força do amor, por mais que fossem seres separados. Muitos tiveram mortes trágicas e inesperadas. Todos estavam cheios de alegria. De toda forma, a bela agonia que pudemos ver nos entes queridos que permaneceram na Terra parecia nobre. Tudo isso parecia proposital. Esses mortos recentes estavam tentando confortar e se comunicar com a parte humana terrestre daqueles que ficaram para trás, quase rindo com compaixão. Era como se eles estivessem tentando abraçar os que ficaram para trás e perguntar: "Você não consegue me sentir? Eu estou aqui com você ainda, mais do que na vida, porque a metade do meu véu foi levantada. Nenhum corpo ou personalidade me separa de você. Eu fiz o meu trabalho e morri quando deveria. O seu trabalho está começando. Nós somos um time e escolhemos isso juntos. Essa é a sua vez de crescer a partir disso e transformar-se de coração aberto. Depois dessa vida, planejaremos outras juntas, como tantas que já fizemos. Enquanto isso, vamos acertar e fazer um bom uso da sua dor para o benefício de toda a vida. Tudo está exatamente como deveria estar, e eu não mudaria se pudesse. A única parte negativa de toda a confusão é se você deixar que ela te destrua e desperdice a chance de crescimento. Tem certeza que você não consegue me sentir? Era quase uma sensação de treinamento, incentivo e segurança. Essa sensação era tão poderosa que por anos depois que voltei a um tipo mais normal de consciência, sempre que ouvia falar de uma tragédia grande demais para me recuperar, como perder 3 filhos em um dia, por exemplo, a minha primeira emoção intuitiva era uma sensação genuína de espanto, admiração e respeito pelas pessoas envolvidas. Admiração por terem aceito tais dificuldades e pelo potencial de crescimento e poder útil na proporção da dor. Além disso, parte dessa comunicação parecia ocorrer entre os mortos recentemente e pessoas no mundo que não eram amadas nessa vida, mas talvez até inimigas. Elas faziam parte do grupo de almas e amados companheiros de equipe em crescimento. O sentimento de amor entre eles naquele lugar era superior ou igual ao das pessoas que haviam desempenhado um papel agradável na vida um do outro. Eu pude ver o quadro completo. Cada pensamento e motivação da passagem da vida anterior serpenteavam manifestações no mundo e afetavam a vida de outras pessoas e toda a vida. Eu sentia tudo. Cada pequena gentileza, cada escavação sutil, cada momento de descuido, os potenciais desperdiçados, o confronto passado um para os outros, as alegrias secretas, a impaciência, a autopiedade, um sorriso genuíno para uma pessoa solitária no momento certo. Eu experimentei as ondulações de uma pedra atirada. Eu experimentei como todos experimentaram as minhas ações e intenções, e como todos eles afetados se sentiram, e assim por diante, na cadeia de ação e reação que flui até a própria natureza. Cada ação era equilibrada por seu efeito na força vital do total. A corrente correu do meu elo de volta, refazendo e revelando porque fiz as escolhas que eu fiz, e as minhas intenções plenas não estavam alinhadas com os meus objetivos processados. Vi as causas e os efeitos ao longo de várias vidas.
Era como se a teia desta encarnação fosse uma seda macia e eu estivesse segurando para examinar fio a fio, vendo como ela se espalhava em todas as direções a partir de cada ponto que levantamos e vendo onde as tensões percorriam outras camadas e outras vidas. Na minha revisão de vida não houve culpa, vergonha ou rejeição. O sentimento de apoio ao meu redor permaneceu amoroso, totalmente compreensivo, como se estivesse tentando ativamente celebrar os sucessos e testemunhar compassivamente ao meu lado. Independentemente de quem somos, todos somos abraçados com compaixão amorosa na morte e ao longo das nossas vidas. Nunca estamos fora da luz, nenhuma parte de nós. Percebi que imaginar que temos partes ocultas da luz é o seu próprio castigo, mas a luz está sempre presente, brilhando paciente e plenamente sobre qualquer coisa que esteja disposta a se expor. Somos o nosso próprio juiz e a escuridão da nossa separação deve ser o nosso próprio inferno final. O momento de transição desta vida é totalmente só para cada um de nós, mas quando o meu corpo foi lançado pelo para-brisa, ele me lançou de cabeça para além dos limites que eu havia conhecido na vida humana. Eu emergi na profunda familiaridade e reconhecimento da própria tribo da vida. A paz permeou a minha consciência e um amor que eu trouxe por anos como um grito de gratidão só de lembrar. Um espaço primordial interior reconheceu esse estado de ser desde antes do nascimento, entre as vidas. Vidas. Foram tantas. A reencarnação era evidente, tanto que, quando chegou a hora da revisão de vida, eu tive um sobressalto ao tentar lembrar qual era a vida que eu havia acabado de descartar e precisava ser revisada. Nós continuamos para sempre e não há tempo, então não existe algo como antes dessa vida. Senti o abraço luminoso de ser reconhecida, verdadeiramente conhecida, compreendida e plenamente, ativamente amada, apesar de tudo, pelos sabores e sussurros da vida presente. Eu estava limpa e estava em casa. O tempo e o espaço desapareceram como construções que são, e eu me expandi para uma sensação de conexão e consciência simultânea das intenções internas de cada corpo energético ali presente. Embora essas energias pudessem ser distintas, a verdade primordial era clara. Juntos éramos um ser infinito e entrelaçado, conectado por meio da plena consciência inata e da sensibilidade de toda a vida ao mesmo tempo. Tudo isso foi tão deslumbrante e convincente que a minha vida e identidade atuais desapareceram, despercebidas como roupas jogadas descuidadosamente no chão. Parecia que toda a existência e experiência humana permeavam o ar, recuperáveis com cada movimento da intenção, cada linguagem, cada gota de lágrima, cada célula de pele derramada, cada corpo de música, cada história, cada perda, cada segredo. Tudo era o que eu sempre quis aprender. Tudo o que havia para aprender bem ali, pronto para saltar para a consciência com a menor intenção. Tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo, ou o tempo parou, ou perdeu todo o sentido. Não houve tempo ou espaço durante a própria EQM, nem a experiência do estado de consciência pura que veio depois. Aqui está o que eu escrevi no meu livro. Ter a minha atenção chamada para a revisão de vida foi a única parte da experiência que teve um senso de tempo e uma percepção de que agora é hora da transição. Caso contrário, o tempo parecia ser apenas uma construção ocasionalmente útil em vez de parte do tecido da realidade. Para quebrar os flashes em etapas, eu tenho que narrar a sua forma como espaço e tempo, porque é assim que nós conhecemos neste mundo. Mas isso não aconteceu em nenhuma ordem ou lugar especial. O céu não está lá em cima, não é nenhum lugar. Mesmo quando deixamos os nossos corpos, não estamos realmente indo lá para cima.
exceto na percepção mais material e terrena. Não existe lá em cima. Não há primeiro isso, depois isso e finalmente aquilo. Não há causa e efeito, caminho percorrido e não percorrido, antes e depois, o destino e o livre-arbítrio, dentro ou fora. Eu aqui e você ali. Tudo isso é ilusão de um único pedaço de tecido que tecemos juntos. Tempo e espaço são construções necessárias para contar uma história. Eu entendia tudo sobre o universo. Na verdade, eu não deveria dizer tudo, e sim tudo pelo qual eu voltei à minha intenção. Estava tudo disponível, mas não de uma vez só. Eu precisava da intenção e da atenção para trazer a sabedoria. Eu sei fortemente que qualquer linguagem, música, memória, na história está disponível para nós no éter. Em vários momentos da minha vida, desde esta experiência, senti que todo e qualquer sentimento está disponível para mim com o movimento da minha intenção. Não quero dizer que eu posso realmente manifestá-lo, mas eles estão todos lá fora, disponíveis. De fato, nos últimos anos, muitos trabalhos de cura que eu aprendi vieram desta maneira. Trabalhos acadêmicos densos sobre métodos holísticos obscuros fizeram todo sentido dentro de mim. É como se eu já tivesse lido ou escrito. Não me lembro de ter visto um limite. Lembro-me de escorregar resignadamente de volta à dualidade, à polaridade, ao véu. Também me lembro da volta ao mundo real, no hospital mais tarde. A certa altura implorei dentro de mim para morrer e recebi uma rejeição sólida e resoluta do não. A escolha já havia sido feita. Isso parecia ridículo porque a separação entre a morte e a vida parecia porosa, sem um limite sólido entre elas. Cheguei a uma decisão consciente, definitiva de voltar à vida. Não me lembro da ocasião em si, mas eu me lembro de rever o passado e planejar o futuro. Como parte da revisão de vida, eu expus de bom grado os desafios e as falhas da próxima etapa da reencarnação, que acabou sendo na mesma vida e no mesmo corpo. Como todos os espíritos no processo de revisão, uma benevolente equipe de energias e eu escolhemos juntos alavancar as forças passadas para o bem dos outros e para o crescimento futuro. Eu trabalhei com o meu grupo de alma que papéis nós deveríamos desempenhar na próxima vida desta vez. Antagonistas cruéis apreciados igualmente como amantes ternos. Esta foi a coreografia da vida futura. Uma dança complexa planejada com um pouco de espaço para improvisação. Embora tivéssemos consciência das dificuldades que íamos enfrentando e certamente não desejássemos o sofrimento, ansiamos pelo crescimento e pelo reencontro final que as lições nos trariam. Ninguém que eu vi estava ansioso para experimentar novamente a separação trazida pelo véu da ilusão. O véu que nos faz acreditar que somos todos distintos e finitos. O véu que nos oferece a narrativa do tempo e do espaço. Apesar da relutância em cair novamente na confusão da dualidade, separação e polaridade, eu senti uma sensação de resolução, determinação e honra, e uma ânsia de cumprir a minha missão. E eu descobri qual a minha missão de volta à dualidade. Este é o meu outro livro. Desejos de felicidade surgiram por trás da cortina enquanto eu saía para subir no palco. Além disso, durante um dos estágios posteriores no hospital, lembro-me claramente de ter sido rebaixada à dualidade como se fosse dos pés para a cabeça, como se mergulhando em um pântano desagradável, mas necessário. Eu sentia a consciência pura sendo dividida em polaridades enquanto eu deslizava para o pântano, mal e bom, claro e escuro,
masculino e feminino, todos separados do todo, criando uma grande confusão que eu escolhi viver mais uma vez. Não me lembro se fiz a escolha ou se foi feita por mim. Eu certamente concordei com isso e planejei ansiosamente, mas eu não sei se alguma vez houve uma opção de morrer de verdade ou se isso sempre foi planejado pela minha vida como uma redefinição para o meu próximo estágio. Muitos insights sobre a natureza e o futuro da humanidade surgiram, mas não da mesma maneira de Nostradamus. Era evidente que duramos tanto quanto a vida, em qualquer forma, em qualquer plano. Somos divindades ilimitadas, e apenas o nosso estado de consciência muda no momento da morte. Para um estado muito mais agradável, por sinal. Não há nada que não seja Deus. Aqui está o que eu escrevi no meu livro. Deus é grande demais para caber dentro de uma religião. Recuse-se a se apegar a qualquer definição do que Deus é. Com certeza, ele não é um ser encarnado numa entidade masculina. O desequilíbrio sistêmico de um Deus com um gênero único é um absurdo em face disso. Mesmo a palavra Deus pareceu um sacrilégio para mim por anos. Como condensar uma força suprema em uma caixa de sapatos? Haviam tantas projeções culturais no conceito de Deus da personificação, e a minha experiência não era de um Deus com uma força paterna separada. Em vez disso, interpreto essa palavra potente como uma força subjacente, gloriosa, inteligente e sublimemente amorosa, que simplesmente é, surgindo repentinamente na existência através de todos nós. Por essa definição e pela minha experiência, não há nada que não seja Deus. Vi coisas horríveis sendo celebradas como se fosse beleza e oportunidade, por nós mesmos. Como eu disse sobre os mortos tentando entrar em contato com seus entes queridos para saber mais sobre isso. Eu vi na minha experiência que coisas ruins raramente são realmente ruins. Nós escolhemos tudo, nós mesmos, do mais alto nível de sabedoria e onisciência, não com ânsia de sofrimento, mas de crescimento e reunião. Isso é o levantamento do véu. O amor é a força primordial, o amor é a luz, o amor cura. E claro, o amor é a regra de ouro, é a única regra que importa na revisão de vida. Atravessei para um estado profundo, fundamental e irredutível. Um oceano de sensibilidade requintada, de onisciência. Isso me virou ao avesso para revelar-se no centro. Perdendo todo o senso de distinção, flutuei como parte dessa teia de luz gloriosamente inteligente. Mesmo os sabores e as energias impressionantes de estados anteriores de consciência pareciam triviais em comparação com essa força irredutível luminosa, esse campo de consciência. Parecia ser a ordem de magnitude diferente das experiências anteriores. Essa era a força da própria consciência. Não sobrou nenhum eu, nem mesmo na ampla perspectiva da revisão de vida. Meus limites como humana e como espírito foram completamente apagados. Testemunhando de um único ponto localizado, a minha perspectiva foi sublimemente espalhada pelo multidimensional, perspectiva não localizada de toda a rede. Não havia fim nem começo, como o lago sob as forças que dançam em nossas vidas. Isso estava além da felicidade, além da verdade, além da paz e do êxtase, e de todas as emoções lacinantes dos estágios anteriores. Era uma quietude no meio, consciência sem forma. À distância, uma onda suave cresceu, movendo-se através de um oceano de luz em direção a um ponto de perspectiva atribuído a mim. À medida que surgiu, percebi que essa onda eram as preocupações,
orações e emoções sendo transmitidas a mim por centenas de pessoas que eu conheci nesta vida e por muitas outras que apenas ouviram falar sobre a minha situação. Meu ponto de vista aumentou quando a onda alcançou e, correspondentemente, fui levantando. A dor do meu corpo tornou-se um pouco mais leve de suportar. Eu tinha acabado de testemunhar visceralmente orações e intenções se tornando em realidade física tangível. Ao usar a palavra oração, quero dizer algo que um ateu poderia facilmente fazer tão bem quanto um teólogo. Nenhuma forma especial, apenas uma vontade focada, impulsionada pelo poder do amor e da preocupação. Foi-me dito que isso era a consciência criando forma através da intenção. Nada existe até que se torne forma neste campo. Cada pedacinho de material do mundo, até mesmo o computador ou o papel em que você está lendo isso, e a poeira estrelar que nutre a sua medula, e a tinta da parede, e o cachorro que você ama. E cada fio de cabelo em sua orelha de abano deve ter começado lá no campo sagrado da consciência, moldado pelo impulso da intenção. Isso parece loucura, mas voltei me sentindo como Cristina, Cristo, que precisava agitar e transformar energias em nome do mundo. Cada um de nós tem isso dentro de si. É o meu trabalho ajudar as outras pessoas a acordar, sem mencionar que me ajudou a acordar completamente. O estado de emoções ao passar pela agulha parece importar. Na verdade, fiquei surpresa. Aquele momento de morrer parece ser importante. Então agora, eu sempre pratico elevar os meus pensamentos e emoções para que eu possa chegar lá em um instante, apenas por precaução. Há muito mais no livro. Aqui estão algumas passagens. A partir da semana do acidente, eu fui equipada com alguns novos aspectos inabaláveis em minha perspectiva. A maioria deles é comum a muitas pessoas que tiveram experiências semelhantes. Uma crença inexplicável em qualquer paradigma de pensamento existente, uma obrigação implacável de perceber tudo dentro do meu espaço subconsciente, um desejo insaciável de servir à luz e compartilhar tudo que eu vinha a entender interiormente. Uma sensação de paz e confiança de que os obstáculos e as dificuldades em minha vida foram deliberadas e sabiamente escolhidas por mim para um propósito altamente desejado. É difícil expressar o presente que essa consciência foi. Muito dos nossos sofrimentos vem da pergunta: por quê? E se? Sem esses venenos, recriminação e remorso, eu estava livre para suportar as minhas feridas de batalhas e transformá-las em uma sensação de presença superior comigo que nunca deixou uma sensação flutuante de bem-estar profundo, apesar da turbulência física e emocional na superfície. Uma sensação de desapego das interações e relacionamentos pessoais em minha vida. Uma sensação de fingir ser essa pessoa. Isso veio e passou por alguns anos. Uma sensação de já ter realizado e aprendido qualquer que fosse o objetivo na vida, enquanto, ao mesmo tempo, estando dolorosamente ciente de que eu não tinha noção de nenhum dos detalhes que ligam as duas formas de saber. Eu era incapaz de manifestar até mesmo uma pequena parte daquele núcleo de sabedoria interior. E era uma novata, vazia e superficial em tantas coisas que importavam para viver o tipo de vida que eu respeitava. Eu senti a mais estranha combinação de saber tudo e nada saber, de ter proximidade íntima com a fonte suprema de poder e, ao mesmo tempo, ter grande dificuldade em colocar as minhas mãos no topo da cabeça para lavar o meu cabelo. Eu era uma programadora de computador, amante de fast food de uma cidade madeireira e não fazia ideia de como trabalhar com a devota de olhos claros, coração ardente e mente infantil que havia assumido meu controle interno e o trabalho de reconstruir um corpo quebrado
e uma nova vida que deu a ambas algo para fazer enquanto elas se resolviam. Os védicos dizem que o sacro é um osso sagrado, a sede da alma, onde reside a serpente enrolada de Kundalini. Essa força energética desencadeada em minha espinha, quando a pelvis foi aberta, era uma força que queima como eletricidade através da minha pele, sentidos e espírito, em cada decisão que eu tomo. Ela se desenrolou e se intensificou em minha vida desde então, levando inexoravelmente ao crescimento. As minhas antenas, o meu sistema nervoso mudaram para sempre. Meu trabalho aqui é queimar as cargas emocionais e energéticas e transformar o que quer que apareça, e não há como fugir disso. Muitos tropeços, mas nenhum desvio. Onde quer que isso leve, eu vou voluntariamente junto para o passeio. Este caminho é tanto uma força orientadora que antes de concordar em casar com meu atual marido, tive que avisá-lo de que já estava essencialmente casada com algo que nunca poderia deixar, e eu não sabia onde isso me levaria. O homem notável estava tranquilo com isso. Quase 10 anos atrás, abandonei as formas convencionais de concepção e comecei a conversar com os meus filhos ainda não nascidos. Projetando ativamente um não nos anos em que não queríamos uma gravidez, sentimos o desejo de se juntar a nós como se uma janela cósmica de fertilidade tivesse se abrindo, e quando estávamos emocionalmente prontos, os convidamos a entrar. Convidei o meu filho para se juntar a nós, pois ele estava pairando e esperando. Poucos dias depois, 2 vozes tagarelas me deixaram ouvir. Ela está grávida, você sabe? O outro disse, sim, está grávida de um menino robusto. Ele mesmo me disse que nasceria um pouco mais cedo e deveria ser em casa. Sem nunca ter feito um teste de gravidez ou perdido um dia no meu ciclo, estávamos anunciando o nascimento do nosso filho para amigos e familiares. E ele era realmente forte. Nasceu um pouco cedo e canaliza energias lindamente com as mãos. Ele tem um talento especial para se comunicar com as plantas medicinais silvestres. 2 parteiras talentosas nos ajudaram a receber a minha filha e o meu filho em partos domiciliares, porque antes e durante a gravidez, os bebês e o meu próprio guia interior me impressionaram o quanto isso era importante para eles e para a minha saúde também. Com a pelvis e o sacro quebrado, não foi fácil. Os partos naturais o deixaram com a saúde radiante e uma entrada energética suave, e me deixaram com a pelvis e o quadril muito mais saudáveis. Testemunhei a minha filha de 7 anos caminhando obstinadamente para fora do caminho do deserto de Sonora, fazendo poses espontâneas de yoga de frente para o sol vermelho poente e desmoronando no momento do pôr do sol em uma experiência transcendente que a deixou chorando maravilhada por horas, olhando em suas mãos enquanto ela chorava. Estou tão feliz por ser uma garotinha. Eu estou feliz por dispensar festas de aniversários, sorvetes e por nadar, contando como se eu pudesse ficar aqui para sempre, fazendo parte das rochas e das plantas. Ela encontrou a sua bússola interior. A minha experiência resultou diretamente em grandes mudanças em minha vida. A Cami também fala sobre os desdobramentos após a recuperação e em cada um deles ela traz um conselho. Eu vou separar esse vídeo em 2 porque vai ficar muito grande. Então, aguarde o próximo vídeo com a continuação dessa história. Primeira parte.
Gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança? Por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.